pessoal. Tá dando para escutar? Paz do Senhor, graça e paz. Enfim, só a Assembleia, normalmente eu falaria graça e a paz do Senhor, mas aqui eu acho que o pessoal fala tudo graça e paz, né? Enfim. Estamos começando mais uma programação da Juban. Somos gratos a todos por estarem presentes aqui, que vieram para aprender mais de Deus, para louvar ao Senhor e agradecer por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Hoje estamos assim num número menor, acho que por causa da chuva, né, que muita gente acha que não deu para vir. E nesse momento eu queria começar a programação com uma oração. Eu peço que todos se ponham em pé para a gente orar. Senhor, meu Deus, eu agradeço a Ti por estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos aqui para falar contigo, para aprender mais da Tua palavra, para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido. Te pedimos que venha falar, Senhor, por meio da Tua palavra, que vai ser ministrada hoje pelo Teu servo, que possamos ser tocados também por todos os louvores que forem entoados aqui, que o Senhor possa usar cada um, Senhor, segundo a Tua vontade, e que todos possam sair daqui, Senhor, mais crescidos, mais amadurecidos, meu Pai. Que todos possam sair aqui cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo. Em Teu nome eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Na nossa programação nós sempre temos o momento missionário, que é o momento em que alguém traz alguma palavra sobre missões nacionais ou missões regionais, missões internacionais também. E no caso hoje, o momento missionário ele vai ser dirigido pela Laira. Eu peço que ela venha aqui para poder falar um pouco para vocês. Complicação, né? Olá, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Laira. Eu preparei um momento missionário um pouco diferenciado, pegando como título o tema da campanha de missões mundiais, que é Viva o Poder de Transformar, que foi o tema que domingo passado o pastor pregou aqui na igreja. E o texto base é 2 Timóteo 1,7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu quis trazer esse tema justamente para a gente destrinchar numa área de missões que muitas vezes nós negligenciamos. Eu falo logo nós porque eu já começo por mim mesmo, né? Pode passar, Denis. E eu vou trazer essa reflexão para vocês de como a gente pode viver esse poder de transformar, pode passar? Na nossa família. Que por vezes, como eu disse, a gente deixa que o espírito de covardia acabe sendo mais atuante, né? E contrário daquilo que a palavra de Deus diz, que é o espírito de poder, amor e equilíbrio. Pode passar? E eu estava lendo... Melhor assim, agora. E eu estava lendo um texto do Hernandes Dias Lopes, e eu vou trazer ele como reflexão também. E ele diz assim: a obra missionária deve ser feita aqui, ali e além fronteiras ao mesmo tempo. Porém, o ponto de partida é a nossa Jerusalém, onde estamos estabelecidos. Não teremos autoridade para pregar para os de fora, se não estamos testemunhando para os de dentro. Não podemos começar com os confins da terra, se a nossa própria Jerusalém ainda não foi impactada com o poder do Evangelho. Não podemos pregar aos estranhos, se primeiro não fizermos conhecido o Evangelho em nossa própria família. E acredito que isso ficou muito acentuado, né, nesse tempo de pandemia, né, na qual a gente acabou, de uma certa forma, convivendo muito mais intensamente, mais constantemente com a nossa família. Acredito que, se você tem um lar cristão, você é muito privilegiado e louva a Deus pela sua vida, mas a gente sabe que a realidade de muitos jovens, muitas vezes, não é essa, né? E pode passar. E o que acontece nesse seio familiar é que, muitas vezes, nós não sabemos como estar capacitado ou como estar preparado para lidar, né? Porque é justamente na nossa casa, na nossa família, que a gente é como é de qualquer forma e fica sendo muito difícil muitas vezes. Mas é preciso a gente entender que essa capacitação é necessária para que nós possamos ser realmente agentes de Deus e ter convicção também de que é o Espírito de Deus que nos capacita e faz a obra. Porque, conversando sempre com pessoas que não têm um lar cristão, acontece que eles pensam assim: eu já desacreditei da salvação da minha família, está
cada vez mais difícil, ou algo assim do tipo. Mas não, que nós tenhamos essa convicção forte e clara que é o Espírito de Deus que nos capacita e faz a obra. E é importante também ter um bom testemunho, né? Aí que pega muito para o nosso lado. Pode passar, por favor. E o desafio de tudo isso no seio familiar é porque a convivência acaba sendo muito forte. E fica muitas vezes difícil mesmo expressar isso por já ter tanta intimidade, já não ter tanta aquela perspectiva que vai mudar ou não. Mas precisamos reforçar o valor da nossa família e entender que ali também é obra de Deus, ali também o Senhor tem propósitos e projetos a realizar. No entanto, né, como eu disse, muitas vezes há uma falta de estrutura. Muitas famílias, principalmente na realidade atual, vivem por muitos desafios, não têm a Cristo e isso acaba sendo muito mais desafiador. Mas isso não é impedimento para que você possa se colocar de pé pela sua casa. Pode passar, Denis. E que, em nome de Jesus, esse espírito de covardia possa ser retirado de nós e que possamos, pela graça de Deus, colocar a nossa família em oração, tendo certeza que, pelo poder, o amor e o equilíbrio do Espírito Santo que está em nós, é possível o Senhor fazer a obra. E eu trouxe aqui alguns motivos de oração. E eu vou pedir aqui para o Felipe para trazer a oração, mas eu destaquei alguns pontos que é o seguinte: que tenhamos o amor como estímulo e força para a missão, que tenhamos também um melhor testemunho em nossa casa, e que possamos crer no poder de Cristo como transformador, e que possamos usar das oportunidades de uma forma mais concreta e intencional para anunciar, para pregar o Evangelho à nossa família, orar por salvação também. E para aqueles que têm um lar cristão, que você continue a orar pela sua família, porque é difícil e que o seu lar possa também ser uma referência para aqueles que carecem disso. Felipe? Boa noite. Então vamos orar. Acho que é um mês realmente de conscientização missionária e nós, como cristãos, sempre devemos estar orando por esses motivos, né? Curve sua cabeça, vamos falar com o nosso Senhor. Deus, nós queremos te dar graça, Senhor, por estarmos na tua presença. Queremos te dar graça, Senhor, porque sabemos que quando oramos, falamos com Deus que tem o poder de fazer, que tem o poder de realizar. E nós queremos te pedir, Senhor, que essa ação, que essa transformação, ela possa começar em nossos corações, nos trazendo essa ousadia, nos trazendo essa consciência, nos trazendo, Senhor, essa capacidade de abrir a nossa boca para compartilhar com aqueles que nos cercam. Queremos te pedir de Ti também, Senhor, as oportunidades, Senhor, para que esses momentos de conversa, esses momentos de esclarecimento e de compartilhar a nossa fé, que eles possam acontecer mais e mais no nosso dia a dia. Seja, Senhor, em um momento onde nós estejamos no nosso trabalho ou mesmo no meio de uma refeição familiar. Que venham, Senhor, assuntos que possam gerar, Senhor, motivos para a gente falar e compartilhar sobre a nossa fé. Ou mesmo nesse momento em que há tantas incertezas, tantas desesperanças, seja na política, seja na ciência, sejam com tantas enfermidades que estão aí assolando a nossa cidade, que o Senhor possa nos dar estratégias, que o Senhor possa nos dar uma motivação, uma capacitação para compartilhar de uma maneira que as pessoas venham entender o Teu Evangelho. Pai, nós queremos Te pedir que realmente as nações possam Te reconhecer como Deus. Que não somente nas nossas casas, Senhor, mas que também no nosso sertão, mas que também no nosso país, que também em todas as nações, nós possamos ter cada vez mais e mais vidas que Te reconheçam como Deus. A Tua palavra já diz, Senhor, que feliz é a nação, que o Senhor é o Deus desta nação. Então nós Te pedimos que o Teu nome seja conhecido, reconhecido. Usa, Senhor, a vida de cada missionário nesse sentido. Capacita-os a fazer a Tua boa obra. Fortalece-os, que os recursos possam surgir, que as oportunidades possam vir e que o Teu nome seja exaltado e conhecido entre as nações. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, agora nós teremos um momento de louvor com a equipe de louvor, então já peço que todos se coloquem no lugar. A gente teve um desfalque que foi do Bruno e do Esdras, que eles estão gripados, não tem nada comprovado, enfim, mas por garantia preferiram se resguardar, mas que possamos orar por eles e também pela Larissa, que está se recuperando, ela está com Covid. Ao final do culto nós vamos orar pela vida deles, ok? Boa noite, pessoal. Queria convidar vocês para ficarem em pé, para que a gente possa, nesse momento de louvor, entoar e engrandecer o nome do nosso Deus com todo o nosso fôlego. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Rei dos reis, consagro tudo que sou. De Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor.
te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Amém, pessoal. Pode sentar. Agora nós vamos passar para o momento da mensagem e o tema desse culto é um chamado ao serviço. E o nosso preletor convidado, ao qual somos agradecidos pela presença, é o Emanuel Oliveira, que ele veio acompanhado também com alguns irmãos da sua igreja. Ele é membro da Igreja Batista Ágape, professor de EBD, líder de pequeno grupo de jovens, integrante da liderança dos adolescentes, é também ministro do louvor, não é isso? E nós somos gratos pela sua presença, pela disponibilidade em estar aqui para falar da palavra de Deus. E eu vou pedir aqui ao Samuel para orar pela tua vida e para que traga o que Deus quer falar a nós. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Te agradecemos, Pai, por o Senhor ter nos dado mais uma oportunidade de estarmos louvando e engrandecendo o teu santo nome. Agora, meu Deus, quero colocar diante de ti esse momento que nós iremos ter agora, esse momento de palavra, né, essas palavras vindas do Senhor que chegarão a nós através do Emanuel, Pai, que só possa abençoar a vida dele, né, e que realmente ele possa ser usado hoje para falar a nós. Que só possa continuar abençoando e glorificado seja o teu nome, Pai, por tudo que nós estamos fazendo aqui. Em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu estou quase coberto pelo púlpito aqui, mas vai dar certo. É porque eu sou pequeno, não é porque o púlpito é alto não, tá? A culpa é minha. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade, o convite de vocês, por estar compartilhando com vocês da Palavra de Deus. É sempre um privilégio poder fazer isso e uma responsabilidade muito grande também. Eu já tive a oportunidade de vir aqui em outro momento. A gente falou um culto sobre super-heróis, se eu não me engano, né? Foi bem legal. Inclusive, eu vim com o Lucas, que está aqui comigo novamente. E ele se sentiu muito bem recebido a última vez, né? Criou uma memória muito boa. Então, obrigado novamente pelo convite. E hoje estou aqui com outro amigo meu, também o Silvio. Queria agradecer a presença deles dois, né? Louvar a Deus pela vida deles, que estão sempre bem presentes na minha vida e tem sido uma bênção para mim, né? Assim como muitas pessoas dessa igreja. Infelizmente, a Larissa não pôde estar aqui, né? Que ela está com Covid. O Lucas também, né, que ele teve que viajar. Mas são pessoas que moram no meu coração, né? Não sei se vocês vão estar vendo o vídeo, mas um abraço para vocês aí. E eu queria convidar vocês agora a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? Os irmãos de Efésios. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre esse chamado ao serviço. No capítulo 2, tá? A Larissa comentou comigo um pouco sobre o que vocês estão planejando nesse ano, sobre o discipulado, sobre a questão da igreja, que foi falado aqui também, né? A dificuldade, a mornidão espiritual. E tudo isso para chegar até esse momento do serviço, né? Das nossas práticas, a nossa vivência em relação a tudo aquilo que a gente tem aprendido da palavra, tudo aquilo que a gente tem escutado na igreja. E eu acredito que eu acabei de me perder aqui no meu celular, mas vai dar certo. Pronto, me achei. Foi. E eu acredito que tudo na nossa vida realmente tem um propósito. E Deus, Ele nos criou com um propósito, e eu quero começar conversando com vocês acerca disso, né? Claro que a gente vai chegar no serviço em algum momento, mas para chegar nesse serviço, eu queria que a gente entendesse um pouquinho ali do começo de tudo. E para começar, que a gente pudesse abrir aqui em Efésios, olha aí, Iago, obrigado, vai ser necessário daqui a pouco. Capítulo 2, a partir do versículo 4, eu queria que a gente lesse. Diz assim o apóstolo Paulo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí no 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Paulo aqui nessa carta, ele vai começar falando sobre o evangelho em si. Ele vai apresentar esse evangelho para aqueles irmãos lá em Éfeso. E ele vai falar da nossa situação, antes mesmo da gente conhecer a Deus, que era de pecado, que era de morte espiritual. Mas que por causa de Cristo nós tivemos essa vida novamente em nós. E tudo isso aconteceu para que a gente pudesse cumprir um propósito. E esse propósito é o que está a partir do versículo 8, 9 ali, né? Que ele vai dizer, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí no 10 ele vai dar essa explicação, pois, né? Pois ele está dizendo o quê? Que uma explicação ali, uma oração final, que vai finalizar ali tudo que ele falou antes, tudo que ele explicou antes. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Então, Deus não salvou a gente porque ele estava sem nada para fazer e resolveu enviar o Filho dele para a cruz. Jesus não estava sem nada para fazer no céu e se encarnou e padeceu no nosso lugar porque ele não tinha mais o que fazer. Não foi isso. Mas ele fez isso com um propósito. Para que nós agora, que fomos vivificados, antes estávamos mortos e agora a gente tem vida, nós recebemos essa vida para alguma coisa. É para realizar as boas obras que Deus de antemão preparou para cada um de nós. Então, Deus, ele nos criou com um propósito. Às vezes a gente escuta de pessoas que têm gravidez indesejada, né? E não entendem por que aquilo está acontecendo, mas Deus, em nenhum momento, ele é pego de surpresa pelos nossos erros ou pelos nossos pecados. Toda vida que é soprada num barro e se torna nós, essa vida tem um propósito. E esse propósito de Deus para conosco que somos sua igreja, é praticar essas boas obras, é manifestar essas boas obras. E eu acredito que o serviço, onde quer que seja, nas áreas que a gente vai trabalhar depois, vai conversar, esses serviços estão diretamente relacionados com essas obras que vão ser geradas nas nossas vidas. Obras as quais Deus preparou para a gente. Não é simplesmente a gente que vai lá e pratica por nós mesmos. Até porque antes nós estávamos mortos. E morto não pratica obra nenhuma, né? Então essas obras boas só podem vir a partir do momento em que nós obtivemos essa vida, no momento que a gente creu em Jesus, né? Então, começando por essa introdução de um motivo, né? Por que a gente está aqui? A gente está aqui justamente para isso, para um serviço. E a gente oferece esse serviço através do quê? Dessas boas obras, que Deus nos capacita e nos chama para fazer. Por isso que é interessante, né? É um chamado ao serviço. Porque nós somos chamados a servir a Deus através dessas boas obras. Mas aí, quando a gente vai pensar boas obras, o que é que significa boas obras? O que é isso? É eu simplesmente ler a Bíblia? É eu ajudar a velhinha a atravessar a rua? É eu dar o meu lugar para o senhor no ônibus? Isso são boas obras? E talvez a gente, em alguns momentos, confunda o que seriam as boas obras numa visão humana e o que são realmente as boas obras numa visão bíblica. A gente está muito acostumado com a ideia terrena e a gente pega as ideias do mundo aqui que a gente vive, né, essas ideias seculares, e tenta aplicar naquilo que a Bíblia está falando. Mas a Bíblia ela vai ser bem clara. Em alguns textos a gente pode perceber que nem toda obra que parece ser boa aos nossos olhos, ela se refere a essa boa obra que Cristo nos salvou para que realizássemos. Como assim, Emanuel? Eu estava estudando um pouco sobre essa questão das boas obras e eu vi uma frase que o reverendo Sérgio Ribeiro Santos ele falou, e eu vou ler agora para vocês. Ele diz assim, boas obras são o cumprimento da vontade de Deus. Tudo aquilo que Ele nos pede em Sua palavra. Sejam preceitos que regulam nossa conduta como indivíduos diante de Deus, em relação ao próximo ou à sociedade em geral. Então, boas obras está relacionado àquilo que eu pratico, mas eu pratico instruído pela palavra de Deus. E não somente isso, mas também ela vai estar completamente relacionado à intenção que há no meu coração. E o primeiro ponto para a gente reconhecer essas boas obras, que realmente são boas obras vindas de Deus para que a gente realize, é que essas boas obras elas são provenientes de fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também fala que aquilo que não procede, né, da fé não vem de Deus, é pecado. Então, se a gente pratica coisas que não são provenientes da fé, nós, na verdade, não estamos praticando boas obras como Deus quer que pratiquemos. Então, se a gente está na igreja, se a gente lê a Bíblia, se a gente sobe aqui para louvar, tudo isso tem que ser proveniente de fé. É porque eu acredito que a minha leitura da palavra vai me aproximar de Deus. Isso vai agradar ao coração de Deus. É porque eu acredito que esse louvor que eu estou cantando, ele vai entronizar o nome de Jesus, vai fazer com que Jesus seja glorificado. Eu creio que isso vai alegrar o coração de Deus.
né? Eu estar aqui em comunhão com os irmãos, isso alegra o coração de Deus. Isso é responder a um mandamento que faz com que Deus seja glorificado. Então, essas obras têm que ser provenientes de fé. Eu obedecer à minha mãe, aos meus pais, é porque eu sei que isso glorifica a Deus. Não é porque eu vou ficar sem um benefício que eu poderia receber dos meus pais, ou vou ter algo tirado de mim. Eu ter no meu trabalho uma responsabilidade, conseguir fazer tudo aquilo que eu devo fazer da melhor maneira possível, é porque eu sei que eu faço isso porque eu glorifico a Deus através do meu trabalho. E não porque eu vou ser punido pelo meu chefe ou pelo medo do desemprego que está assolando o Brasil. Então, seja onde quer que a gente esteja, na nossa casa, no nosso trabalho ou na faculdade, as boas obras que nós praticamos, elas têm que ser movidas por fé. Por fé de quê? De que a gente está fazendo isso para que Deus seja glorificado através de nós. E pode parecer que não, mas muitas vezes, boas obras e que estão dentro da igreja não são para glorificar a Deus. Mas as pessoas fazem para glorificar a si mesmas. E a gente pode perceber isso lá em Mateus 7. Vocês puderem abrir comigo? Vamos lá em Mateus 7. Por exemplo, do versículo 21 ao 23. A gente vai ver aqui que nem todo mundo realmente faz boas obras, e boas obras que parecem sensacionais, eles estão realmente fazendo por fé e para agradar a Deus. Olha só o que vai dizer, Mateus 7, 21. Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu costumo falar com alguns amigos meus e alunos lá da EBD, que às vezes eu ligo a TV no domingo de manhã, porque agora eu estou com o costume de acordar muito cedo. Não importa se é sábado ou domingo, mas eu estou acordando cedo. E aí, se eu ligar a TV, vai ter o canal passando coisas de igrejas com palavras estranhas, vamos falar assim, né? Com os movimentos, uns chamamentos estranhos ali, umas interpretações estranhas da palavra de Deus, ou tem canal católico, porque canal católico agora também tem há muitos, né? Aí, às vezes, eu fico tão triste com o que eu escuto de igrejas que deveriam ser cristãs evangélicas, pregando algo tão mentiroso e chamando pessoas para fazerem confissões de fé, né, ações de fé, tão não baseadas na palavra, que às vezes me dá vontade de parar para ouvir o padre falar, porque o padre fala mais sobre a Bíblia do que esses caras. E quando eu leio esse texto, eu lembro muito desse tipo de pessoa, que estão aí fazendo suas obras e expondo essas obras, né, tão claramente na TV, na internet, esses milagres, e chamando as pessoas até mesmo para a fé, né? Olha, creia, você não está vendo o que está acontecendo? Mas é uma fé falsa. E Tiago ele vai falar isso sobre essa fé falsa também, né? Essa fé realmente não traz mudança, não traz arrependimento, não traz um conhecimento verdadeiro de quem é Cristo e da obra que Ele pode fazer nas nossas vidas, nos transformando, fazendo com que a gente carregue nossa cruz e morra para nós mesmos. Hoje, uma das minhas alunas me perguntou: Emanuel, o que é que significa carregar a sua cruz? Aí olha, cruz significa morte. É a gente morrer para nós mesmos. Morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos. Porque a partir desse momento que nós morremos para nós mesmos, Jesus ele vai nos dar uma vida nova, uma vida nele. E aí os nossos desejos serão os desejos de Deus. Os nossos anseios serão os anseios de Deus. Aí ela, legal, entendi. Mas não é isso que esses homens ensinam. Essas pessoas aqui, que nesses últimos dias falarão isso, e Jesus fala para eles: eu não conheço vocês. E que coisa forte de se ouvir, né? Então, que a gente possa ter fé quando a gente for fazer nossas obras, entendendo que um dia nós ficaremos face a face com Cristo.
E nós teremos duas opções ali que que a gente pode ter uma resposta dele. Ou ele vai falar bem-vindo, né? Benditos de meu Pai, ou ele vai dizer isso. Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Então, que Deus nos ajude a gente praticar essas obras em fé. E o outro ponto que eu estava falando com vocês é em relação a glorificar a Deus. E a gente vai perceber isso se a gente voltar um pouquinho aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, aqui no Sermão do Monte, ele vai falar sobre nós sermos sal e luz, né? Jesus. E no versículo 16 do capítulo 5, ele diz assim, ó: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mas agora eu quero ler com vocês também logo o versículo 1 do capítulo 6, para a gente fazer essa comparação. E ele diz assim, ó: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Opa, vou aqui. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Parece que Jesus está fazendo aqui os ensinamentos antagônicos, né? No capítulo 5, ele diz para a gente brilhar a nossa luz, né? Para que as pessoas vejam as nossas obras. Mas no capítulo seguinte, no primeiro versículo, ele diz, olha, não façam suas obras na frente das pessoas. Façam em secreto, para que o Pai que vem em secreto possa entregar essa recompensa a vocês. E se a gente continuar lendo aqui o capítulo 6, a gente vai ver por que Jesus está ensinando dessa maneira. Porque ele vai fazer um paralelo dessas obras com os fariseus. Ele vai falar dessas obras, vai falar de oração, vai falar sobre jejum também mais à frente. E ele disse que os fariseus jejuavam e ficavam com a cara triste, né, para que as pessoas percebessem que eles estavam jejuando. Quando eles oravam, eles faziam orações em praças, né, com a voz ali altiva, para que todos ouvissem a oração deles eloquente ali. Então, quando Jesus disse para a gente fazer essas boas obras, essas obras de justiça aqui em secreto, ele está querendo ensinar a gente que nós não devemos fazer obras para que a gente apareça. Porque essa era a intenção do coração dos fariseus e de vários religiosos. Eles queriam aparecer. Eles queriam se promover. E hoje a gente vive numa época de rede social, né, de Instagram, em que muito do que a gente vê não condiz em nada com a realidade. E a gente vê muito das pessoas se apropriando daquilo que deveria ser santo, né, que é a palavra de Deus, e usando dela para se promover. Eu nunca vi tantos fariseus quanto a época de hoje. Até porque eu só vivi hoje, né? Não vivi na época de Jesus. Mas eu acredito que hoje a gente tem muito dessas pessoas que são exemplos do que são os fariseus. Que na rede social ali, ela é, uau, que crente, né? Como é conhecedor da Bíblia. Como tem boas obras essa pessoa. Mas muito provavelmente no secreto, em casa, ela é outra coisa. A vida dela é um caos, né? Então, Jesus está ensinando isso. Se você for fazer boas obras aí, queridão, para aparecer, não faça não. Faça em secreto. Mas ele diz no capítulo 5 que nossa luz ela tem que brilhar para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai Celestial. Então, quando a nossa intenção for realmente glorificar a Deus, essas obras elas têm que ser vistas. Porque quando a nossa intenção, pessoal, é glorificar a Deus, você vai perceber isso. As pessoas vão perceber a obra na sua vida. Você não vai precisar se esforçar para fazer. E isso é muito interessante. Porque as boas obras, que são boas obras bíblicas, que são boas obras de verdade, que Deus de antemão nos preparou para fazer, essas obras, elas são naturais. Você não precisa ficar se esforçando para fazer. Aí, de repente, alguém no seu trabalho vai chegar e vai dizer, nossa, eu percebi que você agradece para comer. Isso aconteceu comigo no trabalho essa semana. Um cara que trabalha comigo, eu percebi que você agradece antes de almoçar. Eu acho isso tão legal. E é uma coisa que eu faço normalmente, né? Até mesmo em casa.
E aí, algo simples que para mim é cotidiano, ele olhou e viu essa diferença. E talvez isso já tenha gerado algo no coração dele. Aí uma coisa que eu falo muito, né, porque geralmente eu saio do trabalho e muitas dessas vezes eu vou para a igreja. Então eu vou falar, eu tenho que ir porque eu vou para a igreja. Aí um dos caras que trabalha comigo, que trabalha vizinho a mim literalmente, ele começou a me perguntar sobre algumas coisas de igreja e tal. Aí perguntou, na tua igreja, o pastor recebe dinheiro? Aí eu falei, depende do pastor, né? Nós temos alguns pastores que trabalham e tem outros que trabalham integralmente na igreja e esses recebem. Aí ali ele já me deu uma oportunidade de Deus, né, no caso, já me deu uma oportunidade de conversar um pouco com ele para mostrar que igreja não é lugar onde o pastor é ladrão, né? De que existe uma diferença ali e de que a palavra, ela fala que o homem que trabalha exclusivamente no ministério, esse obreiro é digno desse salário, né? De trazer esse ensinamento, essa visão diferente de muito daquilo que ele escutou e não condiz com a realidade. Então, as nossas obras, quando elas são boas obras, genuínas, essas obras elas são naturais, pessoal. E aí, como eu trabalho um pouco com jovens lá na igreja, né? E às vezes eu escuto isso. Emanuel, eu não consigo agir dessa maneira. Ou dessa maneira outra tal aqui. Eu queria ser assim e não consigo. Mas é porque muitas vezes essa pessoa está focada na obra em si. E não no que precisa ser feito ou vivido antes dessa obra. Porque boas obras, na verdade, elas são consequências de quem nós somos. Muito do mundo aí, né? As pessoas dizem quem você é por aquilo que você faz. Mas eu, sinceramente, acredito que nós fazemos aquilo que é resultado do que a gente é. Então, se nós somos cristãos, nós naturalmente teremos boas obras. Nós naturalmente serviremos. Nós naturalmente seremos diferentes. E não tem como, porque como a gente leu aqui no início da pregação, Jesus nos salvou para boas obras. Ele nos vivificou com esse propósito. Então, a gente vai agora viver de uma maneira diferente. Paulo também vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós seremos novas criaturas. E essas boas obras serão simplesmente consequência de quem a gente é. Então, eu falo para essas pessoas, geralmente os jovens, quando chegam para mim, é porque você está focando no errado. Você tem que focar no seu relacionamento com Deus. Você tem que focar em conhecer mais quem Deus é. Você tem que focar mais em quem Ele olha para você e vê. Você tem que focar e aprender em quem Jesus transformou você através do sacrifício dele. E eu acredito que quanto mais a gente vai conhecendo a Cristo, mais a gente vai sendo mudado. Mais a gente vai se tornando parecido e semelhante a Jesus. E é dessa maneira que as obras virão. E elas virão naturalmente. Então o foco está errado. Por isso que é tão difícil, algumas pessoas, né, dizem, Emanuel, é muito difícil ser cristão. É muito difícil ser crente. Principalmente quem não é cristão e olha para as nossas vidas, né? Alguns amigos meus trabalham, eles dizem que não conseguiriam viver igual a mim. Eles acham que é muito difícil. Para mim não é difícil, para mim é normal. Mas para quem não tem a Cristo, é muito difícil realmente viver da maneira como Cristo quer que a gente viva. Porque, gente, salvação é uma obra sobrenatural. Viver para Cristo é algo sobrenatural. E nós só conseguimos viver isso por causa do Espírito Santo. Como o próprio Paulo falou, né? Não é pelas nossas obras que nós somos salvos, porque senão a gente iria se gloriar. Mas a gente só faz as boas obras porque Jesus nos salvou, o Espírito age na gente. Então, é realmente impossível para quem não tem o Espírito Santo. Mas para nós, que temos o Espírito Santo habitando em nós, há essa possibilidade e há essa verdade. Então, aí a gente vê que boas obras não é simplesmente fazer coisas legais. Boas obras, elas têm que ser aquilo que a gente aprende através da Bíblia e elas são motivadas pela nossa fé e elas são motivadas também para glorificar a Deus. Então, essa é a orientação que nós temos aqui
da palavra. Essas são as boas obras que nós temos que praticar. E aí a questão fica, mas e aí, a gente vai praticar onde? A gente pratica essas boas obras, pessoal, já que elas são naturais, em todos os lugares que a gente for. Seja ao acordar, aí eu lembro do texto de Deuteronômio 6, que Moisés vai escrever ali para a gente ler as palavras da lei ao acordar, ao dormir, ao levantar, ao se assentar, ao andar no caminho, ao parar. A mesma coisa, as nossas boas obras. Seja a gente levantando ou a gente indo dormir. Seja a gente num caminho para o trabalho, no trabalho, voltando do trabalho, a gente conversando com alguém, ali a gente tem que manifestar quem a gente é. E essas obras vão vir naturalmente. Mas como a gente está falando aqui, especificamente, de um serviço, de um chamado ao serviço, e na semana passada, acredito eu, né, que vocês ouviram sobre igreja, sobre a importância da igreja, foi isso mesmo? Ou eu estou enganado? Foi? É. Então, a importância da igreja, eu queria falar um pouco sobre esse chamado ao serviço, sobre essa prática dessas boas obras aqui nesse ambiente que a gente está. Já que a gente entende agora que a gente vai praticar essas coisas aqui por fé e para glorificar a Deus. Então, a gente voltando lá para Efésios, a gente vai ver que Paulo, ele vai dar uma sequência ali ao que está sendo ensinado. A gente viu no capítulo 2 que nós fomos salvos por Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, salvos para as boas obras que Deus preparou para as nossas vidas, desde antes mesmo da gente nascer. E a gente agora vamos lá para o capítulo 4, né, que a gente vai resultar desses ensinamentos de Paulo. Então, ele vai ali no capítulo 3, já acrescentar os gentios aqueles que não são judeus, né, falar que esses gentios, Deus revelou esse mistério, que eles agora fazem parte dessa grande família. Eles, no caso, somos nós, né, a não ser que tenha alguém judeu aqui, mas se você não for judeu, você está ali nesse meio dos gentios, eu também estou nesse meio. Então, nós agora fazemos parte dessa família. Essa família agora que é chamada de igreja. E ele vai dizer lá no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz assim, ó, e ele mesmo, Jesus, né, concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau, tem muita coisa aqui nesse texto. Então, Deus, ele nos chamou, ele vai dar aqui, por exemplo, Paulo vai dar um exemplo ali de alguns cargos, vamos falar aqui, que eram apresentados naquela época da igreja. Ele vai falar sobre apóstolo, né? Apóstolo é aquele que é enviado para algum lugar. Eu acredito que, mais ou menos no nosso período de hoje, seria algo parecido com missionário, né? A gente está falando aqui sobre o mês missionário, vocês estão falando de missões. Então, apóstolo significa aquele que é enviado com a palavra, né? Ele vai preparar ali o caminho, vai muitas vezes ser a primeira pessoa que vai apresentar o evangelho para algum lugar, para um grupo de pessoas. Ele vai falar ali sobre os profetas, que são esses homens que falam da palavra de Deus, que vão trazer essa revelação da palavra de Deus para que a gente aqui, que está ouvindo, possa viver essa palavra, que ela possa fazer sentido, né, e que a gente possa praticar. Outros para evangelistas, aqueles que vão ensinar ali o evangelho, né, o comecinho ali é o leite, né, que ele vai falar em outros momentos que a igreja ali só estava no leite, né, esse leite ali é o evangelho, ali o comecinho ali, talvez alguns professores de escola ali das crianças, né, ensinando aquele ali o básico. Aí vai falar também dos pastores e mestres. Pastores não preciso muito falar, né? Nós temos pastores aqui que cuidam das nossas vidas. E muitos desses pastores também são mestres. Eles nos ensinam. E esse ensino já é mais, aquele um pouco mais profundo, aquelas pessoas que gostam de estudar e compreender mais as Escrituras. E quando alguém tem a dúvida, né, como aquela minha aluna chegou, não entendo o que significa carregar a própria cruz.
Aí essa pessoa poder explicar. Então Deus ele tem esses chamados para a gente. Chamados para a gente servir dessa maneira. Quer dizer que eu só posso servir, Emanuel, agora, se eu for um pastor, se eu for um evangelista, se eu tiver esse cargo? Não. Isso aqui são só cargos que ele utiliza para dar exemplos ali de maneiras que você pode servir. Eu não preciso ser um evangelista para poder estar ensinando a base do evangelho para alguém. Eu não preciso necessariamente ser pastor para cuidar de alguém, da vida de alguém. Eu não preciso ter que ser um apóstolo para poder participar de muitas obras missionárias que acontecem na própria Juban e em tantos outros grupos aí ministeriais. Eu não preciso ter um cargo para poder realizar esse chamado que Deus tem para as nossas vidas. E Ele chama a gente para tudo isso, gente, que ele deu o exemplo aqui, para mais um propósito. Ele vai falar que isso existe para um propósito. E por isso que é importante que a gente pratique essas coisas aqui dentro da igreja. Que ele vai dizer que isso é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, à medida que a gente for exercendo essas boas obras, fazendo o serviço aqui dentro da igreja, a gente vai estar ajudando uns aos outros a chegarem a essa unidade da fé e a sermos mais parecidos com Cristo. Por isso que nós temos que praticar essas obras. Nós não podemos viver alheios a isso aqui que ele está falando. Até porque, primeiramente, se você é salvo e você não pratica boas obras, não existe isso na sua vida, acredito eu que você tem que repensar como está a sua vida realmente e, se for necessário, voltar ao arrependimento, se voltar a Deus, para ver onde é que você está errando aí, onde é que você está caindo. Porque Deus ele nos salvou para um propósito, como a gente viu, para as boas obras. E a gente não pode ficar alheio a isso. E a gente não tem como também, pessoal, usar esse chamado de Deus para sermos egoístas e ficarmos só ali alimentando a nós mesmos, né? Paulo, por exemplo, fala em Coríntios 12, vai falar sobre vários dons do Espírito. E que algumas pessoas ali falavam em línguas e elas queriam edificar a si mesmas. E Paulo, olha, pare com isso. O dom não é para edificação pessoal simplesmente, mas é para a igreja. Então, se você está falando numa língua que o pessoal aqui não está entendendo, se cale, porque você não está edificando ninguém. Olha que coisa forte. Então, você pode ter até um dom, mas se esse dom não é para edificar a igreja aqui, meu amigo, você está fazendo para quê, então? Então, nós temos esse chamado e essa responsabilidade de sermos parte desse corpo e de praticarmos essas obras com um propósito, de que juntos a gente chegue a essa unidade e que a gente cresça para que a gente possa ser mais parecido com Cristo. E eu acredito que essa é a segunda maneira, né? A primeira maneira que eu falei que a gente se torna mais parecido com Jesus é conhecendo mais a Ele e a Deus. E a segunda maneira é servindo a Deus e aos irmãos. É assim que a gente vai se parecendo com Cristo. E esse foi o ensinamento crucial de Jesus. Jesus ele veio à Terra e os judeus da época não conseguiam entender que ele era o Messias, porque a ideia que eles tinham de Messias era completamente do Messias que Jesus veio mostrar para a gente. Ele veio trazer esse reino invertido, né? Porque eles achavam que o Messias que viria, seria aquele que se assentaria ali no trono de Jerusalém e que viria militarmente e queria subjugar o governo romano. E Jesus diz, não, pessoal, eu vim aqui para servir. Olha só, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser servido, que seja servo. Então, ele vai trazer esse reino invertido. E eles não conseguiam compreender. Eles só conseguem compreender quando o Espírito Santo vem e abre ali o entendimento deles. Graças a Deus, hoje, esse acesso do Espírito Santo já é aqui a nós, a todo momento. Então, que a gente possa ter essa compreensão de que o serviço não é nada mais, nada menos do que o crucial daquilo que Jesus veio nos ensinar. Ele é o servo sofredor, que sofreu indo até a morte, para que a gente pudesse ter vida. Então, como é que a gente está respondendo a isso que Jesus fez a nós? A esse tão grande ensinamento que Jesus deu a nós através da sua própria vida.
Muitas pessoas dentro de igreja, ela quer crescer em cargos, para simplesmente ela ser servida, para não ter mais que limpar aqui, ajudar limpando os bancos, não ter mais que ajudar trazendo uma água ou fazendo alguma coisa pelo outro, né? E a gente, às vezes, até em acampamento, a gente tem essa ideia, né? De que o pastor não pega fila, não, de jeito nenhum. O pastor tem que ser o primeiro, fica na melhor mesa. Não que não seja, né? É importante a gente também honrar os nossos líderes. Mas tem gente que quer ser pastor só para chegar nessas regalias. E não é assim que funciona. Essas pessoas que geralmente querem chegar lá em cima muito rápido, elas são as que também facilmente caem bem fundo. Porque a motivação delas era simplesmente o status. Não foi motivado por fé e não foi motivado a glorificar o nome de Jesus. Ela estava pensando nela e não em Deus, né? E, pessoal, a queda é grande e é forte. Então, que a gente possa fazer como Jesus e ser esses servos como Jesus foi, né? E através da nossa vida, a gente trabalhar para que a igreja ela possa ter esse crescimento. E para quase finalizar aqui, eu queria ler só o capítulo 12 de Romanos, aqui, sequência mesmo, que eu acho que ele vai ser um manifesto, assim, daquilo que a gente está conversando aqui. Paulo vai dar ali exemplo de vida na prática aqui, do que a gente tem que fazer, por exemplo. Ele fala, portanto, os irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedica-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, olha aí outro serviço que a gente pode fazer, com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Está vendo? É que ele já vai apresentar coisas que não está falando diretamente o pastor, o profeta, o evangelista, está falando de coisas práticas. Ensinar. Você escola professor de EBD aqui, um serviço que você pode praticar. Aquele que preside, né, em outros momentos ele ia falar sobre acolher as pessoas em casa, né, hospitaleiro. Né, isso também é um serviço, é uma boa obra que faz parte da vida cristã. Ele vai continuar no versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Hipocrisia é aquele que fala, faz outra coisa. Né? Ou aquele que está fazendo, mas o coração, a intenção é outra. Esse também é hipócrita. Amem uns aos outros, no verso 10, com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegre-se na perseverança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha outra maneira de a gente servir que Paulo vai falar aqui nesse momento. No 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. E aqui, como eu falei, pratiquem a hospitalidade. Então, são coisas até muito simples que Paulo vai estar ensinando a gente aqui, desse serviço. Hospitalidade. Você está vendo que alguém está em necessidade? Ajude, se você tem condição. Ajude. Às vezes, o pouco que você ajuda já é de grande valia para aquela pessoa que não tem nada. Ajude. Isso também é um serviço.
Aí no 14, abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então, vivam em paz com todas as pessoas. E eu acho que talvez essa seja a obra mais difícil de fazer e o serviço mais difícil de praticar. Viver em paz com todas as pessoas. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é extremamente polarizado, né? Ou você é Bolsonaro ou você é PT. Ou você apoia a vacina ou você não apoia a vacina. Você nunca tem um meio termo em nada. É sempre um lado ou outro. Então, você conseguir viver em paz com os dois lados é o que tento, gente. Não é fácil. Mas procure viver isso, né? A gente tem que procurar viver isso. E se a gente conseguir realmente viver isso, isso vai gerar impacto na vida das pessoas. E com certeza Deus será glorificado através das nossas vidas. E agora sim, para encerrar mesmo, eu queria dar só uns exemplos aqui que eu vi no Voltemos ao Evangelho, de coisas práticas que a gente pode fazer para servir na igreja. Se até agora você, mano, não entendi nada do que eu posso fazer. Então, talvez aqui você encontre algo que você possa fazer aqui mesmo. Exemplo de como a gente pode servir na igreja. Cuidar da propriedade da igreja, limpar a igreja. Mentorear ou incentivar as crianças mais novas, ou até adolescentes, algumas pessoas mais novas que você. Visitar alguém que está doente. Não podemos visitar a Larissa, né, porque ela está com Covid, mas se for uma pessoa que não esteja com Covid, visite também, né? Claro que tomando os devidos cuidados, né, dos momentos que a gente vive hoje. Passar algum tempo conversando com um membro mais velho. Eu achei esse aqui tão interessante, porque tantas vezes a gente não tem paciência alguma com as pessoas mais velhas, né? Porque a gente sabe que geralmente quem é mais velho tem muita história, viveu muita coisa e gosta de compartilhar, né? Eu passei o Natal com a família de um amigo meu, aí tem uma senhora que passa também com alguns familiares dele. Aí eu sentei perto dela e eu fiquei conversando com ela, mais ouvindo do que conversando, na verdade, né? Aí eu fiquei conversando, aí meu amigo chegou, Emanuel, sai, deixa ela aí, disse que tu vai sair. Eu, não, deixa ela conversar um pouquinho que eu vou ficar escutando um pouco, né? E eu vi que isso estava fazendo bem para ela, porque ela gostava de ser ouvida, né? E muitos idosos gostam de ser ouvidos. Minha avó, ela está com Alzheimer. E às vezes, quando eu tenho a oportunidade de estar com ela, que não são muitas vezes, eu gosto de estar ali conversando com ela e ouvindo ela. Às vezes ela me conta a mesma história 3 vezes seguidas, porque ela não lembra o que ela me falou, e eu fico ali ouvindo, e eu, ai, vó, que legal, não sei o quê. Então, isso faz muita diferença. Tocar um instrumento no culto, cantar aqui no culto, né? Realizar tarefas domésticas de graça para os membros mais velhos ou necessitados. Olha, essa é uma boa. Ser um recepcionista. Fazer cartões de aniversário para a pessoa da igreja. Achei isso tão pequeno, né? Mas tão legal também. Ensinar na escola bíblica dominical. Fazer comida para compartilhar. Oferecer suporte técnico. Então, você que sabe mais aí de coisas de informática. Ontem eu estava na casa de um amigo meu, o pai dele é membro da igreja, e ele dizendo que ele não sabe fazer Pix, né? Aí, tipo, coisa tão simples. Talvez o irmão aqui poderia ser tão ajudado você ensinando ele a fazer um Pix, e ele não sabe. Né? Estou falando de coisas técnicas, né? Tem o pessoal ali da mídia, valeu o pessoal da mídia, mas você pode, técnica em outra coisa, talvez você tenha conhecimento em medicina, né, em enfermagem, possa ajudar alguns irmãos da igreja, às vezes até com contabilidade, e os irmãos têm dificuldade ali com as suas finanças, ou precisa fazer um imposto de renda, sei lá, ajude seus irmãos com seus conhecimentos técnicos aí também. Trabalhar no escritório ou ajudar com a administração. Às vezes, igrejas são muito pequenas, o pastor ele tem essa demanda administrativa também, e acaba não conseguindo conseguir fazer tudo como ele deveria, ou estudar a palavra como ele deveria. Então, é importante que a gente ajude os pastores também nessa questão administrativa. Claro, também, se o pastor
precisar ou quiser, né? Porque nós somos mais jovens, então, enfim. Escrever um bilhete para encorajar o seu pastor. Essa daqui também é muito importante. Porque quantas vezes nossos pastores não escutam nada da gente, nenhum feedback. Dizendo, pastor, como a sua palavra me abençoou. Pastor, como eu sou grato a Deus pela sua vida. Pastor, como eu sou grato, porque o Senhor me ensina coisas que muitas vezes eu não consigo aprender só. Né? Dá esse feedback. Com certeza isso vai alegrar muito o coração do seu pastor e motivá-lo a estar firme nesse caminho. E, por último, não menos importante, cuidar dos irmãos. E a gente pode fazer isso de tantas maneiras como a gente leu aqui, né? Então, um resumo do que eu queria trazer aqui é exatamente isso. Deus, Ele nos salvou através do sacrifício de Jesus, com um propósito, para que a gente pudesse ter essas boas obras que Ele preparou de antemão para que a gente praticasse. Mas essas boas obras, elas são boas obras de verdade, quando elas são praticadas para glorificar a Deus e por meio da fé. E quando a gente faz isso aqui na igreja, a gente faz isso para que a gente chegue nessa unidade da fé e ajude uns aos outros a chegar nessa maturidade cristã, né, que é a semelhança de Cristo. Então nós temos esse chamado ao serviço, e principalmente aqui. Então que a gente possa viver essas coisas e praticar essa palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu queria agradecer, e era isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada, Manuel, por essa palavra. Foi uma palavra bem abençoada e bem prática, né? Com exemplos práticos de como realmente a gente pode servir ao Senhor, tanto na igreja como fora, como atendendo as pessoas em outros ambientes. O importante é estar disposto, né? Disponível para servir. Nesse momento, eu queria só falar dos aniversariantes da semana, dessa quinzena, na verdade, que é a Laira e o Will. O Will não veio hoje, mas a Laira está aqui. Laira, vem aqui. Aí nós temos uma lembrancinha para a Laira, que está de aniversário, fez aniversário nessa quinzena. E temos uma lembrancinha. Tem mais alguém que fez aniversário nessa quinzena que a gente não saiba? Algum dos visitantes? Foi? Pois vem aqui receber. Olha, parabéns. Hã? Bora. Começa não. Então, a Laira e o Lucas fizeram aniversário nessa quinzena. Eu também queria apresentar a vida da Larissa, que está com Covid, que possamos orar pela vida dela. E também pelo Bruno, que está gripado, e o Esdras. Então, vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que foi ministrada, que foi uma palavra muito abençoada e que nos edificou grandemente. Agradecemos pela vida do preletor, que trouxe essa palavra também, que possamos aplicar ela diariamente em nossas vidas. Te apresentamos a Laira e o Lucas, que fizeram aniversário recentemente, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, apresentando todos os seus propósitos, todos os seus sonhos, Senhor, que o Senhor possa fazer segundo a Tua vontade na vida deles, cumprir a Tua vontade na vida deles, que eles possam estar sempre dispostos a fazer a Tua vontade. Te apresentamos, Senhor, também a vida das pessoas que estão enfermas, da Larissa, do Esdras, do Bruno e os demais, Senhor, da mãe da Evis, e todos os nossos familiares e parentes que possam estar enfermos, que o Senhor possa estar presente ali nesse momento, colocando a sua mão poderosa, derramando cura sobre a vida deles, tirando toda enfermidade, toda dor que possam estar sentindo, que eles possam sentir o bálsamo, Senhor, do Teu Espírito Santo, que eles possam receber a cura. Te agradecemos pela vida de todos que estão aqui presentes. Somos gratos por essa oportunidade, Senhor, que temos de estar aqui
na tua casa para louvar e para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E te pedimos, Senhor, que abençoe essa semana também que está para iniciar, que todos possam ter uma semana muito abençoada, que possamos aplicar tudo o que foi falado essa noite, e que sejamos sempre gratos, meu Pai. Em Teu nome santo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Tem algum aviso para essa semana, Laira? Samuel? Não? Então, eu declaro encerrado a nossa programação e que todos tenham uma semana muito abençoada. Obrigada pela presença do nosso preletor, dos nossos visitantes, por todos os que vieram aqui, pelo meu amigo Matheus Godinho, que também veio. Enfim, agradeço pela presença de todos. Amém.